Bom dia, igreja do Senhor. Graça, paz e misericórdia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês nessa manhã. Amém? Amém. Vocês viram que está meio diferente aqui hoje, né? Estamos sem os nossos pastores, pastora Mônica, pastor Claudinei. Eles estão em BH. Eles estão sendo cheios do Espírito Santo. Eles estão indo lá recebendo, para que você também possa receber através da vida deles. Amém? Amém? Antes de você sentar aí, dá um oi para o seu irmão. Não sei se você já fez isso, mas dá um oi para o seu irmão, abençoa a vida dele e fala para ele: deixa o seu coração pronto para receber aquilo que o Senhor tem para você. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu queria compartilhar algo com vocês que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu confesso que Ele trouxe sobre esse tema, esse texto, sobre essa mensagem, Ele trouxe no começo de março. Ele trouxe bem no comecinho de março. Que quando esse mês se iniciou, nós iniciamos esse mês como? Como? Oi? Isso. Um mês missionário. Mês missionário. Um mês onde nós íamos trabalhar a respeito disso. A respeito de missões. E nós tivemos homens aqui abençoados. Nós tivemos homens aqui que realmente vivem isso na íntegra. Na íntegra. Homens que estiveram aqui ministrando as nossas vidas através de Deus. Deus usou a vida deles para falar a cada um de nós. E nós podemos provar e ver o quanto Deus tem feito através desses homens. E nós tivemos aqui, no dia 25, tivemos o Pedro Borel. Pedro Borel quem estava aqui e viu, é um cara fenomenal. É um cara fenomenal. Só que é um cara assim que nós podemos ver isso. Ele entregou a vida dele ao Senhor. Imagina só, gente, um cara que se dispõe a se enfiar no meio do lixão. Se dispõe a se enfiar no meio do lixão para resgatar, para ser um instrumento do Senhor, para salvação de vidas, salvação de almas. O cara que se dedica. Imagina só, a esposa dele olhar e falar assim: eu quero comprar aquela árvore, no meio do lixo. No meio do lixo. E a gente vê uma situação dessa, e às vezes a gente olha e fica: beleza, ele escolheu. No dia 5/3, nós tivemos aqui o pastor Abelardo, uma figura também, que olhava aquela fisionomia e falava: esse cara, ele é muito sério. E foi demais a pregação dele, a palavra dele mexeu muito comigo, porque foi um homem que ele começou um trabalho e Deus falou com ele, e ele mudou o curso do trabalho dele ali, e ele começou a trabalhar com crianças, abençoar vidas, crianças. E depois tivemos o Márcio Coyote. Márcio Coyote não foge disso. E eu digo aqui bem rápido para vocês, de tudo que o Márcio Coyote falou, a hora que ele falou assim, o primeiro abençoador do meu ministério foi um travesti. Aquilo ali mexeu comigo. Aquilo ali falou ao meu coração de maneira onde eu me senti envergonhado. Talvez você tenha sentido isso também. Espero que sim. Espero que sim. E no domingo passado, nós tivemos aqui a presença do missionário Israel, que é do projeto Conexão Esporte. Israel falou de algo muito interessante, que é o quê? Que é trabalhar ali no esporte. Muitas pessoas, muitos jovens, adolescentes, eles têm o desejo, sabe do quê? De ficar famoso, de se dar bem no esporte, mas simplesmente para isso, para ganhar dinheiro e ficar famoso. Israel tem feito um trabalho ali onde ele leva o coração daqueles meninos que estão sendo ali treinados, mas também estão sendo abençoados, onde
além de tudo que eles querem, de tudo que eles desejam, de tudo que eles sonham, porque Deus tem maravilhas para cada um deles, que eles, acima de tudo, escolham aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esse é o maior projeto dele. E não poderia ser diferente. O mês acabou? Oi? Não. O mês ainda não acabou. E nós vamos continuar falando disso. Nós vamos continuar falando de missões. Nós vamos continuar instigando você a pensar sobre o que você pode fazer através disso. Ser um canal de bênção na vida de pessoas. Ser um canal de bênção para que pessoas possam ter uma condição melhor de vida, não só estrutural, não só material, mas uma condição melhor de vida espiritual. Onde pessoas elas podem ser alcançadas. Infelizmente, existem lugares que pessoas só vão ser alcançadas através de um trabalho, através daquilo que você apresentar para elas, através daquilo que a pessoa tem para melhorar a condição de vida dela. Infelizmente. Existem pessoas que estão em condições tão desprezíveis que eles olham e falam assim, Deus não está comigo. A hora que chega alguém lá e fala assim, quero falar de Jesus para você. Que Jesus o quê? Se Jesus existisse, eu não estaria nessa condição. E esses homens, eles se mantêm ali, firmes, posicionados, em levar a palavra, em fazer, em mostrar aquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus pode fazer. E Deus pode fazer sim, inclusive, através da minha vida e através da sua vida. Amém? Amém, queridos? Amém. Eu queria falar algo com você, compartilhar algo com você. Alguns até lembram. Olha só que interessante. Nós temos hoje no mundo em torno de 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas no mundo todo. Isso é um dado atual. Até 2021, se eu não me engano, era em torno de 7 bilhões. Nós estamos em 2023. E esse dado ele aumentou para 8 bilhões. E dentro desses 8 bilhões, 3,7 bilhões dessas pessoas, elas não têm nenhum contato, nunca ouviram falar de Jesus, ou elas sabem muito pouco. Muito pouco elas sabem. Quase 50% da população mundial não conhece Jesus, da forma que você conhece. Ou seja, eu e você somos privilegiados ou não? Somos privilegiados demais. Nós temos liberdade onde nós vivemos. Pessoas, em determinado lugar, eles não podem nem carregar, se eles forem pegos com uma folha da palavra de Deus, eles são condenados à morte. E nós temos a liberdade de carregar um livro todo. E muitas vezes nós não fazemos uso desse livro, muitas vezes nós não obedecemos aquilo que esse livro fala para nós. Eu falei essa semana na turma do Descubra. Não adianta eu e você somente ler a palavra de Deus. Não adianta somente eu e você pegar a Bíblia ali, folhear ela um pouco, achar alguns textos que às vezes é cabível a você, que está dizendo aquilo que você quer ouvir, e não fazer aquilo que a Bíblia está dizendo. Isso é um risco muito grande. Sabe por quê? Porque você está adquirindo conhecimento diante de Deus, mas você não está colocando em prática aquilo que Deus tem falado no seu coração. Às vezes você não tem colocado em prática aquilo que Deus tem mandado você fazer. Talvez Deus já falou com você durante todos esses domingos que nós tivemos aqui sobre isso, sobre missões. E você, infelizmente, ainda está pensando. Eu queria saber o que você ainda está pensando, mas você ainda está. E você tem liberdade disso. Mas que todo o seu pensamento, assim como nós oramos, que todo o seu pensamento seja cativo, esteja voltado ao Senhor.
para que Ele possa esclarecer tudo aquilo que Ele tem colocado diante de você. Amém? Olha só, existem alguns textos na Bíblia que testificam muito essa questão de missões. Sabe por quê? Porque às vezes a gente julga e fala assim, mas os missionários eles fizeram uma escolha. Eles fizeram uma escolha, né? Deus falou ao coração dele e ele foi. Ele simplesmente foi. Quem aqui sabe que o Israel que teve aqui semana passada, ele está se preparando para sair do país. Ele vai para a Indonésia. Quem sabia disso? Ele está se preparando. Ele está se preparando. Um cara com profissão, a esposa tem uma profissão boa, os filhos estão estabilizados, estão bem aqui, e Deus falou ao coração dele, e ele vai para fora, ele está se preparando. Sabe para quê? Para ir para um lugar que talvez eu e você, nós não vamos lá. O Rodrigo falou aqui esses dias. Você pode ser um instrumento de abençoar pessoas que talvez você nunca vai colocar os seus pés naquele lugar. E você tem essa oportunidade. Através de missões. Através de ajudar. Através de orar. Quem aqui está orando por um desses missionários que estiveram aqui durante todos esses domingos? Olha só. Dá para contar nos dedos. Dá para contar nos dedos. Sabe por quê? Porque foi instruído. Foi instruído nós estarmos orando, pagando um preço por esses homens que estiveram aqui, pelos projetos deles. Seu líder de célula, ele deveria ter passado isso para você. Se ele não passou, cobra ele. Ou ela. Cobra. Porque nós fomos instruídos a isso. O Senhor direcionou isso para nós, para que nós estivéssemos pagando um preço, primeiro em oração, por essas vidas. Sabe por quê? Porque eles precisam. Eles precisam. Deixa eu contar algo para você, que aconteceu esses dias. A minha esposa, conversando com o pastor Claudinei, e tem um missionário, não é um desses que esteve aqui, e eles estavam orando por esse missionário. E olha que interessante, esse missionário estava passando por muita dificuldade, muita necessidade. E lá onde ele também estava orando. E a Cláudia ligou para ele, e ele falou para ela assim, nossa, eu estava orando agora, porque eu estou passando por muita dificuldade. Ela chegou a falar aqui, é aquele missionário que trabalhou, batalhou o mês todo para juntar R$200 para ele e para a sua família. R$200 o mês todo. Um cara que se dedica a Deus, que se dedica a salvar vidas, a ser usado como instrumento para salvar vidas. E ele estava de joelhos, orando para que Deus abençoasse ele. E sabe o que aconteceu? Deus abençoou a vida dele. Deus supriu a necessidade dele. Sabe por quê? Porque alguns de nós, e eu tenho toda a liberdade para falar isso. Alguns de nós, poucos, tá? Porque o Carlos trouxe aquela informação ali, de 13% de uma comunidade toda como essa, ajudar um ministério de missões. A hora que a Cláudia, eu não tinha visto, eu vi a hora que ela apresentou ali. Aquele dado eu tinha visto, eu vi aquele momento junto com vocês. Eu fiquei com uma vergonha tão grande. Vocês não fazem ideia. 13%. E daí, esse cara estava de joelho, ele estava orando, e nós abençoamos a vida dele, nós abençoamos ele. Sabe por quê? Não foi porque, nós tínhamos dinheiro, não, foi porque Deus levou a provisão para ele. Deus ouviu a oração dele, Deus levou a provisão para ele. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Porque, né? O cara, ele ajoelhou ali, ele colocou diante de Deus, e Deus ouviu a oração dele. Glória a Deus, aleluia. Olha só, a gente não precisava nem provar isso, biblicamente, que missões é bom, missões é importante. Missões
é relevante no reino de Deus. Eu quero que você fale isso para quem está do seu lado. Eu vou tomar um pouco de água. Fala para quem está do seu lado. Missões é relevante no reino de Deus. Sabe por que missões é relevante no reino de Deus? Porque Jesus começou assim. E existe mais alguém mais relevante do que Jesus Cristo? Para mim não existe. Para mim não existe. Jesus, ele começou assim. Jesus, ele começou ali escolhendo alguns caras ali que eram bem improváveis, assim como eu, como você. E caras onde a gente olhar, que se você olhar assim pelo natural, você fala assim, como que pega um cara desse? Como que pega um cara que era odiado por todo o povo, era um cobrador de impostos, e ele vai e ele escolhe um cara desse? Como que pega um cara estourado, briguento, como Pedro, estourado, sanguíneo, e fala, agora você vai plantar igrejas, você vai falar do meu ministério. E esses homens, eles começaram. Eles foram, eles falaram, eles pregaram. Só que de tudo isso, existiu um cara que foi bem relevante. Bem relevante. Eu falo que se eu tiver 1% do que esse homem teve, no caso, tem ainda, porque ele influencia até hoje, eu já estaria muito satisfeito. Que é o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, para quem não sabe, ele foi um dos caras que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Mais da metade do Novo Testamento veio através de Deus usando a vida desse homem. Esse homem, ele se dedicou inteiramente a missões. Ele se dedicou inteiramente a levar a palavra de Deus. E eu quero provar isso para vocês. Eu vou provar isso para vocês através das Escrituras. Olha só, queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Romanos 15, a partir do verso 14 ao 33, que eu quero falar com vocês. Livro de Romanos. Se vocês não acharam, olha aí para o projetor que está aí. E eu vou falar algo aqui para vocês. Essa carta aqui, ela foi escrita também para os IBCanos. Entenderam? Entenderam? Não entenderam? Quem entendeu aqui o que eu falei? Essa carta foi escrita para os IBCanos. Essa carta foi escrita para mim, essa carta foi escrita para você. Essa carta foi escrita para a comunidade da IBC de Maringá. Por isso que eu falo que foi escrita para os IBCanos. E olha o que diz essa carta. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos. Pausa. Queridos, se aqui dentro tiver alguém que não tem bondade e não tem sido instruído por Deus, eu vou te dar um conselho. Procura uma célula para você se inserir. E eu te digo, procure alguém, uma pessoa de Deus para te ajudar. Mas só por você estar aqui, eu já tenho certeza que você é cheio de bondade e você tem sido instruído, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu escrevi a vocês com toda franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles. Pausa. Queridos, Paulo, ele já tinha falado algo para essas pessoas, para essa igreja. Ele já tinha escrevido ali algo para eles. E ele fala aqui, que eu estou enviando essa carta para vocês. Eu sei que vocês já são instruídos.
Vocês já têm conhecimento, mas eu estou enviando essa carta para vocês, sabe para quê? Para vocês lembrar. Para vocês lembrar daquilo que já foi dito a vocês. Carta para os Efesianos. Por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus. Quem eram os gentios naquela época? Aqueles que não tinham o conhecimento de Deus, aqueles que não sabiam nada de Deus, e ele estava indo até essas pessoas, amém? Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu, caramba, esse cara ele trabalhava para Deus, ele era um homem que trabalhava para Deus, e depois eu vou mostrar algo para vocês interessante sobre ele. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação. Ele lhe falou, mas ele também fez, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, levar o entendimento para aquelas pessoas, para que eles fossem obedientes a Deus, assim como vocês são. Pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Pessoal, esse cara aqui, Paulo, ele andou pra caramba. Quando ele fala aqui que ele levou desde Jerusalém até Ilírico, ele andou pra caramba. Eu, de curioso, eu fui levantar esses dados para ver, mas como que foi essa viagem? Porque ali eles andavam a pé, e isso é algo que a gente tem que considerar muito naquela época. Eles andavam a pé, imagina, e talvez eles nem tinham calçado fechado, assim como eu, como você, né? Andava com aquela sandália de couro, e ele andou entre mar e terra. Ele andou em torno de 24.780 quilômetros. Ele andou, tá? Estava de carro, não. Nem de bike. Nem patinete. Nem de avião. Hoje é fácil você falar assim, 24 mil quilômetros é mole. É mole para mim, é mole para você aqui. A gente tem carro, às vezes a gente consegue pegar um avião, às vezes a gente consegue pegar um ônibus. Andar 24 mil quilômetros é fácil. Agora, imagina você andar 24 mil quilômetros a pé, dependendo de carona, dependendo de temperatura, ambiente, se o clima está bom, se o clima está ruim. E ele tem que andar 24.780 quilômetros. Para quê? Para levar a palavra de Deus. Vocês acham que esse cara precisava de ajuda? Quem acha? Levanta a mão aqui. Aí, glória a Deus. Bastante gente acha. Eu acho que esse cara precisava de muita ajuda. Não era pouca, não. Era muita ajuda. Ele precisava ser apoiado em muitas coisas. Até porque, muitas vezes, esse cara chegava em alguns lugares e as pessoas não queriam nem saber dele. Não queriam nem saber dele. Esse cara chegava para falar de Jesus e as pessoas olhavam para ele e desdenhava. Desdenhava. Eu vou continuar aqui dizendo. Olha o que ele continua dizendo no texto. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Ou seja, ele fazia questão, sabe do quê? Sabe do quê? Tipo, eu vou criar um cenário aqui. O Amaro foi lá e falou de Jesus para uma comunidade. Para um local. O Ivanildo foi lá. Ele olha aquela comunidade. Mas já passou? Passou alguém aqui já sim, falando desse Jesus. Não, então, fiquem na paz, abençoo vocês. E eu vou para outro lugar. Esse cara aqui não perdia tempo, não. Paulo não perdia tempo.
Paulo era um cara que ele olhava a situação e ele falava assim, opa, ninguém me quer aqui. Falava com a minha esposa ontem isso. Paulo era sangue nas vistas. Mas por quê? Falei, não tinha tempo ruim com ele, não. Ele não ficava perdendo tempo com crentaiada, não. Ele não ficava perdendo tempo com quem não queria nada com nada, não. O cara falava, sim, sim, não, não, você quer, se não quer, tchau, obrigado, fica na paz. Sacudia a poeira, vai falar aqui, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês no texto. Sacudia a poeira, caía fora. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão, aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Olha só, pelo trabalho que ele tinha, serviço a Deus, ele tinha o desejo de ir até lá, aquela comunidade. Ele tinha o desejo de visitá-los, mas por conta desse serviço que ele tinha, ele não conseguia. Ele era impedido de poder ir até eles. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Olha o que ele diz: espero visitá-los de passagem e dar a vocês a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, para a Espanha. Ele ia para a Espanha. Olha o que ele está falando para aquele povo ali. De ter a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para a Espanha, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, serviço de Paulo, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão entre os santos de Jerusalém. Guarde esses dois nomes aí, ó. Qual que é os dois nomes? Macedônia e Acaia. Esses foram povos que ajudaram, que contribuíram no ministério, contribuíram na missão, em missões, abençoando o ministério de Paulo. Tiveram prazer nisso e de fato são devedores aos santos de Jerusalém. Pois, se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, também devem servir aos judeus com os seus bens materiais. Olha aqui, ó. O que ele está falando aqui? Eu estou indo ensinar aquele povo. Estou indo lá ministrar eles. E eles vão ter conhecimento. Eles vão aprender disso. Eles vão aprender o que é o reino de Deus. E eles também vão ter que fazer aquilo. Eles vão ter que abençoar também. Eles também precisam fazer isso. Porque eles estão conhecendo sobre o reino de Deus. Tiveram prazer nisso, 28. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta. Isso é uma luta. É uma luta. E tem hora que é uma luta das bravas, viu? Orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes de Judeia, ou seja, desses caras que olhavam para ele e falavam assim, isso daí já sei, eu não quero saber de nada disso não. Para com isso. Para com isso. Besteira, ficar andando, indo de casa em casa, de lugar em lugar, falar de Jesus, falar de Cristo. Para com isso. E ele pede aqui. Ele pede aqui. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judeia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e com vocês desfrute de um período de refrigério. Finalizando, o Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Queridos,
Esse cara, ele estava suplicando, né? Ele estava suplicando para uma igreja. Estava fazendo um relato ali, mas ele estava dizendo assim, ó, esse serviço aqui precisa de ajuda. Esse serviço ele precisa de ajuda espiritual, esse serviço ele precisa de ajuda financeira, esse serviço ele precisa de ajuda material, esse serviço precisa de vocês. Dentro de tudo que nós fomos ministrados, eu sinceramente, lendo um texto desse daqui, não sei você, mas eu lendo um texto desse daqui, eu falo assim, caramba, ele escreveu uma carta para mim mesmo. Ele escreveu essa carta para mim. É impossível, sabe? Impossível a gente olhar o cenário hoje e ver que quase metade da população não tem Jesus Cristo. E muitas delas estão na miséria. Estão na miséria. É impossível eu receber uma pessoa aqui nesse altar e ela olhar para mim e falar assim, olha, tem lugar que eu vou, que as pessoas, para elas fazerem suas necessidades fisiológicas, elas precisam ir num buraco, elas precisam ir no mato, porque elas não têm um banheiro. Aí você pega e fala assim, tá, mas construir um banheiro é pesado, né? É pesado, é caro construir um banheiro. Quem aqui já construiu casa? Quem aqui já construiu? Sabe como que é? É caro, né? É caro construir casa. Dá trabalho, é custoso, o valor é alto. Só que muitas vezes, o que você pagaria para fazer lá 6 mil, 10 mil reais que você paga para fazer um banheiro aqui, nesses lugares onde essas pessoas falaram, um banheiro ele custa R$1.000. R$1.000. E eu vou falar algo agora para você. Se a gente sair pegando R$10 de cada um aqui, se eu chegar em você hoje e falar assim, ó, contribui com R$10 hoje, a gente constrói pelo menos um banheiro nesse lugar. Eu não sei vocês, mas eu senti um prazer tão grande, eu vejo de vez em quando, a Cláudia mostra, né, as pessoas, ela mostrou aqui, domingo passado, as mulheres indo buscar água, lá no poço em Burkina Faso, quem viu aquela foto, domingo passado? Eu acho maravilhoso, tem vezes que a pastora lá, Rejane, ela manda alguns vídeos das pessoas indo lá, pegando aquela água, e eles foram tão inteligentes que não é só eles, são os animais também que eles fizeram algo ali, onde quando as pessoas estão retirando a água do poço ali, cai água para fora. Só que essa água não é perdida, sabe por quê? Eles fizeram um córrego assim, ó, e essa água vai para um bebedouro para os animais. Eles aproveitam até a última gota. É muito bom poder ver isso. É muito bom olhar e falar assim, glória a Deus, eu participei disso. Não sei você, eu penso assim. Alguém mais pensa assim aqui? Você que participou, eu tenho certeza que você pensa assim. Eu participei, eu fiz parte disso. Pessoas lá, ó, não andam mais quilômetros e quilômetros debaixo do sol para ter um pouco de água, para ter um galão de água. Elas têm ali perto. Isso é maravilhoso, poder ver uma coisa dessa, né? E falar assim, eu participei. Eu participei. Você não vai conseguir ir lá abrir um poço. Você não vai conseguir. Ir lá em Burkina Faso abrir um poço. Fisicamente, alguém aqui vai conseguir? Talvez você consiga um dia, se Deus te enviar, se Deus te mostrar. Mas eu mesmo, Amaro, eu não sei, eu acho que eu não iria num lugar desse, abrir um poço. Mas a minha ajuda foi. A sua ajuda foi. E pessoas estão desfrutando daquilo. É interessante que Paulo, ele faz um elogio muito grande dessas igrejas que abençoaram ele. Ele elogia essa igreja que abençoou ele, essas igrejas. Ele fala para a igreja de Romanos,
quando ele fala que lá na Macedônia, lá na Acaia, as pessoas, elas contribuíram, uma das igrejas que eles estavam falando era a igreja de Filipe. Era a igreja de Filipe. Uma igreja onde ele tinha ido, tinha mandado carta, já tinha falado com eles. E aí você pega e fala assim, mas aquela região ali, é fácil deles ajudarem. É muito fácil deles ajudarem ali. A região é pequena. Eu queria mostrar para vocês, Maio, coloca um mapa aí. Nós vamos dar uma passeada. Olha só esse mapa aí. Vocês estão enxergando, estão conseguindo enxergar? Estão conseguindo ver? Ó, aquele pedaço ali, ó, tem a Itália, a Macedônia, aí tem a Galácia. Imagina só, ele tá vendo aqui, ó, Corinto? Estão vendo Corinto aqui embaixo, aqui, ó, é o número 22, embaixo de Acaia ali. Ele chegou a falar dessa igreja aí também, só que ele desceu o porrete nessa igreja aí. Ele deu um puxão de orelha nessa igreja aí. E sabe de quem que ele estava falando? Lá em cima lá, ó, Filipe, lá em cima lá, ó. Aquela igreja lá ajudou ele. Essas aqui são as viagens que ele fez. Tá vendo ali, ó? Primeira, segunda, terceira viagem, a viagem dele a Roma. Então, assim, vocês podem ver, todo esse trajeto aí, deu os 24.780 quilômetros que ele percorreu. Ele andou muito, e não foi uma vez, foi várias vezes. Ó Jerusalém, onde está, aqui embaixo, aqui, ó, Jerusalém, como a gente fala, Jerusalém, Samaria, está vendo onde está? Aqui embaixo, aqui, ó. E ele estava falando com os romanos. Ele ia para lá. Ele estava indo para lá. Esse cara ia andar pra caramba. Ele precisava de recursos. Ele precisava de ajuda. E olha só o que ele fala da igreja de Filipenses. Ele diz o seguinte: apesar disso, vocês fizeram o bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos meus primeiros dias no Evangelho, comecinho da carreira missionária dele. Nos primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, ó, lá em cima ele estava. Nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando eu tive necessidade. Olha ele falando de novo aqui, ó, que ele teve necessidade. Então ele estava, já saiu. Então ele estava lá em Tessalônica. E ele foi ajudado pela igreja de Filipe. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês, recebi tudo. O que tinha é mais que o suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, ou seja, enviou por uma pessoa. Usou uma pessoa para enviar esses recursos. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Queridos, oxalá a gente pudesse ouvir uma coisa dessa. Oxalá a gente olhar e falar assim: que bom poder participar disso. Que bom saber que aquilo que eu fiz foi parte, foi suficiente para ajudar nessa conquista. Paulo estava elogiando esse povo aqui de maneira maravilhosa. De maneira maravilhosa. Por quê? Porque eles ajudaram. Não foi uma vez, não foi duas vezes. Sabe por quê? Porque a vida desses caras é difícil. A vida desses homens que estiveram aqui é difícil. É difícil ser um missionário, mas é prazeroso. Eles sentem prazer. Eles sentem, quando eles fazem isso, sabe o que eles pensam?
estou fazendo para Deus. Quando eles fazem isso, eles estão dizendo assim, eu estou fazendo isso para Deus. Mas é por questão religiosa? Não, é porque a Bíblia diz que quando nós cuidamos de um dos pequeninos de Deus, quando nós fazemos o bem para um dos pequeninos de Deus, quando nós somos instrumentos para abençoar um dos pequeninos de Deus, nós também somos abençoados. Nós somos agradáveis ao Senhor. Esses homens, eles estiveram aqui, e como eu falei, muitos deles aqui têm suas profissões. Eu acho que de todos aqui, todos eles tinham profissões. Eles tinham. Assim como esse cara aqui também. Paulo, ele também tinha uma profissão. Paulo também ele tinha o seu meio de recurso. Mas então ele fez isso porque ele quis. Não, ele fez isso porque Deus mandou ele fazer. Deus falou para ele, filho, eu quero você servir no meu reino. Deus chegou nele uma hora e falou assim, ô Cardido, por que você está me perseguindo? Por que você está me perseguindo? Por que você está perseguindo os meus? Aí ele pega e faz assim, arranca a visão dele. Arranca a visão dele. E a partir daquele momento ali, a vida de Paulo, que antes era Saulo, a vida dele é transformada. E ele passa, a partir daquele momento, ser um instrumento de Deus. Ele tinha muita coisa para aprender ali ainda. Mas a partir daquele momento, Deus já estava agindo na vida dele. E agindo através da vida dele. Então esse cara, ele tinha a profissão dele. Ele tinha o que fazer. Olha o que diz no livro de Atos. Nós vamos ler alguns textos aqui, tá? Sabe por quê? Porque tudo isso que eu quero falar para vocês aqui, eu falei isso no discurso também, vocês têm que buscar nas Escrituras se é verdade. Se é verdade. E olha o que diz no livro de Atos, capítulo 18. Diz o seguinte: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Olha lá, ele estava lá em Atenas e desceu para Corinto. Ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio era quem governava aquela região naquela época. Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. E Paulo foi vê-los. Coloca o mapa de novo, Maico, fazendo um favor. Olha só, esse cara, ele foi para Corinto, e ele era de onde? Eu falei aqui, era de? Lá em cima, lá, ó, tá vendo lá, ó? Lá no cantinho lá, isso, Ponto. Quando eu li isso, falei, rapaz, onde que é esse negócio aqui? E fui procurar também. E eles foram expulsos de lá até aqui, ó, no 22 de novo. Atravessaram terras e terras e águas e águas. E chegaram em Corinto. E Paulo vai lá para vê-los. Eu conversando com minha esposa, eu falava assim, Priscila e Áquila, eles deviam ter uma vida boa. Eles deviam ter uma vida boa. Porque eles foram uma das principais pessoas que abençoaram o ministério de Paulo. Só que eles foram expulsos, está vendo? De onde ele estava e foram lá para Corinto. De lá de Ponto, eles foram para Corinto. E Paulo vai ali para ver eles. E uma vez que tinham a mesma profissão, olha o que eu falei para vocês agora há pouco. Esse cara tinha o que fazer. Ele tinha uma profissão. Eles trabalhavam. Eles tinham o que fazer. Eles não estavam ali falando de Jesus, porque não tinha nada para fazer. Eu vou lá falar de Jesus para esse povo aí. Eles tinham uma profissão. E diga-se de passagem, nessa época, essa profissão aí, é uma profissão que pagava bem. Muito bem.
E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram de lá da Macedônia, vieram de lá de cima, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então assim, até aqui, Paulo trabalhava. Paulo tinha a profissão dele. Até aqui, ele fazia e ele tirava o recurso do próprio trabalho dele. E de vez em quando, ele ia lá na sinagoga debater com os caras. De vez em quando, ele ia lá na sinagoga falar que Jesus era o Cristo. Então eles não vieram, esses caras que estiveram aqui, eles não estavam aqui à toa. Eles têm um chamado de Deus. Eles têm um chamado. Talvez Deus tenha um chamado para mim, para você. Talvez Deus está te chamando para algo e você está resistindo. Talvez Deus está falando para você assim, você não vai lá não, mas ajuda. E você está resistindo. Talvez você está pensando aí na sua cabeça, nossa, mas esse povo só vai falar de dar dinheiro, de ajudar. Eu falei aqui no começo, se você ajudar também com as suas orações, esses homens eles vão provar o milagre de Deus. Se você apenas ajudar com a sua oração, eles já vão provar maravilhas de Deus. Mas isso não te impede de você ajudar financeiramente. Isso não impede nem eu e nem você. Porque senão, a partir daquilo que eu conheço, a partir daquilo que você conhece, nós vamos ser reprovados diante de Deus. Eu não estou falando aqui para você pegar metade do seu salário e ajudar o reino de Deus, não. A palavra de Deus ela é muito clara, que cada um contribua conforme foi proposto no seu coração. E isso tem que ser com alegria, não com pesar. Quando você for ajudar o ministério de Deus, ajude com alegria, não com pesar. Ajude sabendo que Deus, Ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você quer, do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você sonha. Deus pode fazer. E Deus, agora, toma isso como algo pessoal. Deus também pode fazer sem o seu dinheiro. Se você bater o pé e falar assim, eu não quero, eu não vou, Deus também vai fazer sem você. Porque Deus, quando você não faz, quando você se dispõe a não fazer, Deus levanta outro. Se a palavra para os IBCianos não está tendo valor, eu tenho certeza absoluta que Deus vai levar a palavra dele em outro lugar. Só que eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte desse mover, desse movimento, de tudo isso que Deus está falando. Eu não quero ser reprovado como a igreja de Corinto. Sabe por quê? Porque a igreja de Corinto, eles sabiam, eles já tinham feito algo e eles abandonaram. Eles abandonaram, a ponto de serem repreendidos. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Está vendo? Domingo após domingo nós vamos falando de um papel que está aí na frente de vocês, aí, na cadeira, no encosto da cadeira, um papel branco que tem aí. Está aí ainda o papel? Está aí, Neita? Tem papel aí? Tá. Esse papel aí ele tem os QR Code. QR Code é onde você olha para ajudar de uma vez só. E tem um QR Code onde você fala ali se você quer ser um contribuinte mensal. Amaro, mas eu já fiz a minha contribuição aí de uma só vez.
Deixa eu perguntar algo para vocês. Vocês durante o ano todo, vocês fazem compra do seu alimento um mês só? Para o ano todo? Alguém aqui faz? Para o ano todo você compra, vai lá, um mês você compra para o ano todo? Não faz. Sabe por quê? Porque você precisa do seu alimento ali, ó, mensal. Talvez você compra aí para 2, 3 meses. Eu não estou falando para você ajudar com 10% do seu salário, conforme o dízimo. Dízimo é uma coisa, é outra coisa. Só estou citando, porque dízimo é uma obrigação minha e sua, de obedecer a Deus. Contribuição, não. Deixa eu contar algo para vocês que aconteceu na minha casa quando a Cisaltina veio aqui. Nós fomos ministrados, eu e minha casa nós fomos ministrados sobre missões. E um dia nós em casa, falei, olha, seguinte, em oração. E eu falava para Deus assim, Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou contribuir? Eu estou com as contas, está tudo pesado, estou com um monte de coisa para pagar. E em oração, isso aconteceu. E Deus pegou e falou para mim assim, a sua barba. Eu falei, não, a barba não, né? Eu já não tenho cabelo. O senhor vai querer a barba? Eu falei, vamos negociar esse negócio. Sabe por quê? Porque eu sou assim, você é assim. Muitas vezes Deus vai chegar e vai pedir algo para você, e você, por não entender, você vai querer articular com Deus. Você vai lá, Deus, espera aí, não é desse jeito. Vamos tentar uma outra forma, vamos fazer de outro jeito, vamos procurar um outro caminho para fazer isso daí. Desse jeito aí, você vai mexer comigo, vai mexer com o meu brilho. Né? Alguns têm um orgulho de ter a sua barba. Eu não sinto tanto orgulho assim, mas é o que supre, o que falta em cima eu tenho na barba. E Deus pegou e falou assim para mim, mas você é bobo mesmo, né? Não é isso que eu quero, não quero que você tire sua barba. Falou, só que você gasta R$80 por mês com barba. Eu gastava R$80 por mês cuidando da minha barba. Entre corte, creme, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E Deus olhou e falou assim, não precisa disso não. E aí eu cheguei, chamei minha esposa, chamei o Davi, chamei a Giovana, eles lembram disso. Nos reunimos na sala, falei, olha, eu não sei o que Deus está falando com vocês não, mas Deus está falando isso para mim. Deus está falando com vocês? Todos eles falaram, não, Deus está falando, Deus está falando. Deus está falando. Eu falei, a partir de hoje, Deus falou para mim que é para mim ofertar o valor da minha barba, é para mim ofertar em missões. Eu não sei o que eu vou fazer, eu vou cortar na tesoura em casa. E daí, nós entramos num acordo ali. Entramos num acordo e passamos a ofertar isso daí. E interessante, sabe o que é? É que no outro dia, eu estava passando no centro da cidade ali, e eu passei na frente de uma loja assim, e vi um aparelho de fazer barba. Promoção. Se eu não me engano, acho que era uma época dessa, assim. Maringá liquida. Era promoção. E o aparelho estava barato ali. Aí eu olhei, passei. Sabe quando eu passei, eu olhei assim e continuei andando. Aí alguma coisa falou comigo assim, volta lá e pega aquilo lá para você, vai. Compra aquilo lá para você. Eu voltei e comprei. Eu faço a minha barba em casa, eu cuido da minha barba. Eu oferto em missões. Aquele valor. Talvez Deus vai falar para você assim, ô filho meu, filha minha, você não precisa sair 10 vezes no mês para jantar. Fora. Sai 9. Vai falar isso. Talvez já está até falando. Glória a Deus. Talvez Deus vai falar para você, você não precisa agora desse tênis.
Você vai pegar o valor desse tênis e você vai ofertar. Ano que vem, o seu que você tem vai aguentar até lá. Esse calçado que você tem aí, até lá vai aguentar. Mas ajude. Eu já vi casos de pessoas que fizeram sacrifício para honrar a Deus. Vocês já ouviram o testemunho aqui. E Deus honrou essas pessoas, mediante aquele sacrifício que ela fez. E eu não tenho dúvida que isso pode acontecer comigo e pode acontecer com você. Então entenda, eu não estou falando para você que quando você for contribuir, né? Vai lá e entrega R$500. Uau! Você entregou R$500 para missões. E fica 2, 3 anos sem ajudar. É melhor, sabe o quê? Faz um propósito. Tem aí, nesse papel. Faz um propósito, preenche ali, eu vou contribuir com 20 por mês. Mas eu vou contribuir todo mês. Sabe por quê? Porque a IBC faz um compromisso com isso. Não é o Amaro que faz, não é o Claudinei que faz, não é a Mônica, não é a Cláudia, é a IBC que faz um compromisso. A IBC tem o desejo de abençoar esses homens durante o período deles. Durante o período deles. Então, isso é um compromisso. Isso é um compromisso. E você pode ser um agente abençoador nesse compromisso. Amém? Amém? Que nós não sejamos reprovados por ninguém nisso. Que nós não venhamos olhar um gráfico daquele que a Cláudia mostrou e falar assim, poxa vida, eu podia ter ajudado mais. Nossa, que vergonha. Que vergonha. Podia ter feito um pouquinho mais. Um pouquinho mais. E olha só, quero ler outro texto com vocês. Que está lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 8. A partir do verso 1. Olha o que diz o texto. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas de Macedônia. Olha ele falando de Macedônia de novo. Quem estava lá em Macedônia? Aquela região lá em cima lá. Filipe. Os filipenses. Está falando dos caras de novo. Vai elogiar esses caras para os outros. As igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Vocês viram só como era a igreja de Filipenses? Vocês viram isso? Você não precisa ser rico para abençoar o ministério de Deus. Você não precisa ser rico para abençoar aquelas pessoas que precisam da palavra de Deus. Você precisa ter disposição. Eu preciso ter disposição. Nós precisamos ter disposição. Só disposição. Pouquinho que eu tenho vai ajudar muito quem não tem nada. E olha o que diz aqui, que ele continua falando. No meio falei do 3, né? Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles não suplicaram, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Participar de missões, para mim e para você, tem que se tornar um privilégio. É um privilégio, eu e você, poder abençoar um missionário que está lá do outro lado do mundo, tentando falar de Jesus para as pessoas que não o conhecem. Isso é um privilégio para mim e para você. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor,
e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também no privilégio de contribuir. Olha aí o puxão de orelha. Que povo abençoado, né? A igreja rica, uma igreja abençoada, uma igreja que era suprida em tudo. Em tudo. E como eu disse para vocês no começo, eles já tinham até abençoado o ministério. Só que aquilo ali esfriou. Talvez isso tenha acontecido comigo e com você. Você, em algum momento, fala, não, ó, que legal, eu vou abençoar, eu fui tocado por isso, né? E acabou esfriando. Você parou com isso. Todavia, assim vocês, como vocês se destacam em tudo, falei aqui, no privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Já está fazendo comparação. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam. Já que, desde o ano passado, olha aí que eu acabei de falar, desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Ou seja, a igreja de Corinto foi uma igreja que falou assim, ó, vai que a gente vai te ajudar. Você vai para onde? Você vai para Jerusalém, você vai para Samaria, você vai para Acaia, você vai para onde? Vai que a gente vai te ajudar. Só que o que aconteceu aqui? Ó, ele teve que dar um puxão de orelha. Ele teve que dizer assim, ô povo, vocês falaram para mim vir e agora vocês estão me deixando aqui na mão? Não estão me ajudando? Vocês me apoiaram, falaram que ia me apoiar, e agora vocês estão me deixando na mão? Isso é a tradução do Amaro, tá? Ué, está errado esse negócio aí. E agora? Quem poderá nos defender? Só Filipe? Só o pessoal lá da Macedônia, que acabou de receber o que eu tinha para dar para eles? Só eles que vão me abençoar? Porque eles se comprometeram também? E ele está cobrando esse pessoal aqui. Ele está cobrando eles. Agora completem a boa obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo e concluída de acordo com os bens que vocês possuem. Porque, se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Acabei de falar. Você vai contribuir com aquilo que você tem. Se Deus falar no seu coração que você vai contribuir com R$10, com R$20, contribua. Se proponha, se disponha a ajudar. Nem que seja dessa forma. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles possam suprir as suas necessidades. Então, haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e quem não faltou a quem tinha recolhido pouco. Queridos, essa igreja aqui, ela estava sendo reprovada. Ela estava sendo reprovada.
Essa igreja aqui, ela fez um propósito de ajudar nas missões, ela fez um propósito de ajudar esse projeto de Paulo, projeto de missões dele, de ir e levar a palavra de Deus, de ir e ensinar, de ir socorrer, de ir fazer. Eles se comprometeram, mas eles estavam falhando. Eu não sei como que você se vê hoje. Não sei o que Deus está falando no seu coração. Não sei no que o Espírito Santo está querendo falar no seu coração. Talvez ele pode estar falando para você assim, ó. Não seja Corinto. Não seja Corinto. Talvez ele está falando para você assim, ó. Joia. Continua sendo Filipenses. Aquela foto que o Márcio Coyote colocou aqui, não sei quem viu. Quem viu a foto de Jesus negão fazendo assim? Muito legal. Achei muito legal. Sabe por quê? Não é porque Jesus colocou Jesus negão, não, tá? É porque a hora que eu vi aquela foto dele fazendo assim, ó. Eu vi como se eu estivesse vendo ele falar assim, ó. O Coyote, continua assim, velho. Seu negócio está dando certo. Eu vou prosperar. Continua nessa pegada que você está tendo aí. Que eu vou te ajudar. Eu não sei se vai ser pelos IBCanos. Eu não sei quem vai ser. Mas Deus tem falado no meu coração, para eu continuar assim, continuar abençoando. Talvez Deus está falando no seu coração. Ô filho, lembra aquele papo que a gente teve lá atrás? De você abençoar o reino de Deus? Vamos pegar firme agora. Vamos fazer. Não vamos ser envergonhados, ser um mau exemplo para os outros, não. Pelo contrário, vamos fazer igual aquela igreja ali de Filipe, que, ó, Paulo saiu falando deles. Ó, cara, aquela igreja lá, rapaz, me abençoou demais. Aquela igreja lá, ó, eles ajudaram a construir um banheiro para aquelas pessoas irem. Aquela igreja, ela ajudou a construir um poço para aquelas pessoas poderem tirar a água, para se manterem vivas. Se manterem vivas. Porque eles estavam num lugar onde pessoas morriam de sede. Eu não sei que igreja você tem sido hoje. E eu vou ser bem sincero aqui. Isso é um problema seu e Deus. Eu tenho a obrigação de chegar aqui e falar. Podia passar um mel, podia ser um pouco mais suave, mas vocês me perdoem e me desculpem, eu não estou aqui para falar aquilo que vocês querem ouvir. E Deus tem me incomodado. Deus tem me incomodado. Estou há uma semana incomodado com isso. E Deus tem falado para mim falar isso. Deus mostrou para mim, na palavra de Deus, o que era para eu trazer. Então, se Deus está falando para você, seja Filipe, seja Filipe. Se Deus está falando para você, não é metade do que você tem, não é metade do que você tem. Mas Deus, eu tenho a certeza, que está falando no seu coração o que você vai fazer por esses dias. Fique de pé, quero orar com você, por você. Alguns estão com um olho desse tamanho para mim. Não se aborreça comigo, tá? Se tiver que se aborreça com Deus. Mas no momento que você estiver aborrecido com Deus, pergunte para Ele: Deus, diante disso que eu estou vivendo, Deus, diante desse sentimento que eu estou tendo, aquele pastor chegou lá,
falou um monte de coisa, falando que eu tenho que dar, que eu tenho que ajudar, que eu tenho que fazer, que eu tenho que contribuir, que eu tenho que abençoar. Eu não sei o que Deus está falando com você, mas pergunte para Ele. Pergunte para Ele nessa manhã se você realmente é um agente abençoador dEle. Pergunte para Ele nesse momento se você tem sido um instrumento de bênção na vida de outras pessoas, através daquilo que Ele está trazendo para vocês. Aquilo que Ele está trazendo no seu coração neste momento. Eu não sei. Talvez Deus está falando para você, fala, filho, você vai abençoar, sabe quem? Aquele cara que está ali no semáforo, ali, ó, que você tem visto. Talvez Deus já falou para você, falou, ó, sabe quem você vai abençoar? Você vai abençoar o Pedro do Borel. Talvez Deus falou para você, falou, não, filho, ó, abençoa aqui, ó, esse ministério aqui, ó, do Abelardo. Ó, esse ministério aqui, ó, tem ajudado crianças. Crianças que estão perdidas. Talvez Deus tenha falado para você. Ó, sabe aquele projeto Refúgio do Márcio Coyote que teve aqui? Que falou assim, ó, que a primeira pessoa que abençoou o ministério que eu confiei para ele foi um travesti. Aquele travesti, eu não sei, ele deve ter abençoado para colocar gasolina numa moto, 10, 20 reais. Ele abençoou, começou abençoando o ministério dele. Ele falou, foi a primeira pessoa que ofertou no ministério dele, como missionário. E nós podemos ver aqui, ó, através das fotos, vidas sendo curadas, vidas sendo transformadas, vidas sendo restauradas, pessoas aceitando Jesus. Você viu, você pôde ver pessoas aceitando Jesus, reconhecendo que Ele é o único e suficiente Salvador. Talvez Deus falou para você, ó, abençoa aí o projeto Conexão Esporte, através da vida do Israel, está se preparando para ir para fora, para levar a palavra num lugar onde eu entro tão pouco, para levar a palavra num lugar onde eu sou excluído, e ele está se dispondo a isso. Talvez Deus está falando para você e agora. Você vai abençoar o ministério através da IBC. Você vai abençoar o ministério através da vida de outros pastores. O pastor foi muito claro aqui, ó, durante todos os domingos. Ó, se você quiser abençoar a vida de um desses homens, faça ali, contribua diretamente para eles. Nós não fazemos nem questão que esse dinheiro passe no nosso caixa, mas ajude. Talvez Deus vai falar para você, falar, ó, filho, tem alguém orando agora. Tem alguém orando agora, precisando de ajuda. Eu não sei o que Deus tem falado no seu coração, mas eu tenho certeza que eu, que você, a gente pode fazer um pouco mais. Eu tenho certeza que eu e você, nós podemos ser vistos, olhado e falar assim, ó, os IBCanos, eles contribuíram com o ministério de Jesus. A igreja IBC de Maringá, eles foram instrumentos de Deus para abençoar o meu reino. Deus, obrigado por cada um dos teus filhos que estão aqui. Obrigado, Deus, por essa palavra. Eu sei que é uma palavra dura, é uma palavra, às vezes, ela é indigesta. Eu sei que é, porque foi para mim. Foi para mim. Passei dias meditando, passei dias pensando, passei dias orando, e o Senhor confirmou isso para mim. O Senhor confirmou. Foi o Senhor quem trouxe ao meu coração esses textos aqui. E eu sei que o Senhor não trouxe à toa. Eu sei que o Senhor trouxe
para falar comigo, mas talvez para falar com esses meus irmãos que estão aqui. Por isso, Deus, eu oro para que cada um deles possa realmente, Deus, ouvir a Tua palavra, obedecer a Tua palavra, ser, ó Deus, um agente de transformação. Ser, ó Deus, um agente abençoador, ó Deus, na vida daqueles que não têm nada, na vida daqueles, ó Deus, que muitas vezes nem ouviram falar do Senhor. Oh Deus, que dessa forma, cada um que está aqui, que eu, que meu irmão que está aqui, que nós possamos, através da nossa contribuição, através da nossa ajuda, já poder ver o nosso pé lá naquele lugar onde nós não vamos. Abençoa, Senhor, cada um de nós, dá-nos um coração, ó Deus, um coração sedento por Ti. Este homem, Paulo, ele fez tudo isso, não foi para ficar famoso. Paulo não foi levar a Tua palavra e falar aos gentios, aqueles que não sabiam de nada, assim como ele falou, eu não quero ir onde já ouviram, eu não quero ir onde eles já estiveram, eu quero ir onde ninguém ouviu falar do Senhor. E a Tua palavra diz que quando Paulo estava ali, aqueles não aceitaram, aqueles ali, eles não queriam saber, ó Deus, o que ele tinha para falar. Ele simplesmente levantou, ele sacudiu a poeira e ele saiu. Ele foi para aqueles que queriam. E não é assim diferente hoje. Não é diferente. Tem muitos lugares onde pessoas precisam do Senhor. Por isso, Deus, que meu irmão que está aqui, que nós possamos, ó Deus, realmente nos comprometer com o Senhor. Nos comprometer debaixo de oração, debaixo de jejum, debaixo de clamor, de entrega, que nós possamos, ó Deus, realmente assumir um compromisso com o Senhor. Eu não sei quanto que o que o Senhor vai falar, se o Senhor vai falar em recursos para esse meu irmão, se o Senhor vai falar em atitude, em ação, eu não sei como o Senhor vai falar, mas fala, Deus, fala no coração desse meu irmão, e eu peço a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos incomodar. Incomoda mesmo, Espírito Santo. Venha trazendo, Senhor, a certeza no nosso coração de que o Senhor está agindo. E agindo Deus, ninguém impedirá. Ah, Deus, nós precisamos tanto de Ti, nós precisamos tanto ouvir a Tua voz e obedecer, ó Deus, conforme o Senhor fala para cada um de nós. Talvez, ó Deus, nessa manhã tenha alguém aqui que talvez nunca tinha ouvido falar do Senhor, talvez nunca tinha entrado numa igreja cristã, e entra e ouve uma mensagem dessa e fala, poxa vida, uma palavra dessa, falando de dinheiro, de ajudar. Não, querido, não entenda dessa maneira, é diferente, é entendimento. Entenda que, através dessa palavra, o Senhor quer a sua vida. O Senhor quer que você se entregue completamente a Ele. O Senhor quer falar ao teu coração e ministrar a sua vida. Eu não sei se você está entrando aqui pela primeira vez e tendo esse contato com o Senhor. Mas se você tiver, e você ouviu tudo isso, e você tem entendido que você está no começo da caminhada, mas você pode ajudar ricamente, não só com finanças, mas também com o agir, com a ação. Eu digo para você, aceite esse Jesus na sua vida, porque Ele é aquele que vai fazer maravilhas, Ele é aquele que vai derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. A partir do momento que você toma essa decisão de entregar a sua vida para Cristo, entregar a sua vida para Jesus, querido, certamente Ele vai te abençoar. Talvez você está aqui nessa manhã e tem uma vozinha aí dentro do seu coração. Mas você já ajudou. Você já contribuiu, você já fez tanto. Mas eu tenho certeza que Deus está falando na sua mente, no seu coração,
você pode fazer mais. Você pode ajudar mais o meu reino. Você pode abençoar mais o meu ministério, que é cumprir o ID, que é fazer com que pessoas estejam nos lugares mais remotos, falando de mim, mas que também eles estejam suprindo as suas necessidades e as necessidades dos outros. Deus, eu oro por esse meu irmão nessa manhã, que essa palavra venha arder no coração de cada um, que nós possamos, ó Deus, sair daqui com a certeza de que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e o Senhor é suficiente para fazer muito mais do que aquilo que pensamos, muito mais do que aquilo que precisamos em nossas vidas. Por isso, ó Deus, que o Senhor usa a vida de cada um desse meu irmão, desses meus irmãos que estão aqui. Que o Senhor, ó Deus, transforme pensamento, que o Senhor, ó Deus, transforme caráter, que o Senhor, ó Deus, transforme a vida de cada um, para que nós possamos, ó Deus, entender o que é servir o Teu reino. Obrigado, Deus, por essa manhã. Eu te louvo, te bendigo, te agradeço, ó Deus, porque sei que o Senhor tem feito e o Senhor ainda irá fazer muito mais por cada um de nós. E na vida desses homens, na vida dessas pessoas, ó Deus, que se dedicam a estar dia e noite, servindo o Teu reino, enfrentando, Senhor, as dificuldades, enfrentando, Senhor, as necessidades para servir o Teu reino. Abençoa, Senhor, a vida de cada um. É isso que eu te peço, no poderoso e no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Querido, faça assim com a sua mão. Quero abençoar vocês. Deus, obrigado, Senhor, por cada um dos seus filhos aqui. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação e a restauração do doce e maravilhoso Espírito Santo seja com cada um dos teus filhos. Que eles possam retornar em paz, em segurança, ó Deus, tendo a certeza de que o Senhor já está indo à frente, de que o Senhor já está cuidando, de que o Senhor já está fazendo na vida de cada um. No poderoso nome de Jesus, você que crê e recebe, diz amém. Amém. Vamos em paz. Abençoe a vida do seu irmão, abençoe a semana dele, em nome de Jesus.